Graça e paz, amada igreja, nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por este privilégio que nós temos, também esta oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em uma quarta-feira e estudarmos um pouco, ali da porção, uma porção da palavra do nosso Deus. Nós já temos visto algumas quartas-feiras a exposição do livro de Mateus e hoje nós vamos dar então continuidade em Mateus capítulo 9, versículo 19 até o versículo de número 22, que tem por título A Cura de uma Mulher Enferma. E diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, levantando-se, o seguia, no caso aqui a Jairo, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém, irmãos. Irmãos, algumas curiosidades acerca desta passagem, deste episódio aqui narrado pelo evangelista Mateus, que ocorreu na vida do Senhor Jesus Cristo. A primeira curiosidade aqui desse texto é que os três evangelistas sinóticos, eles citam esta passagem. Tanto Mateus aqui, como nós vimos, como também Marcos, lá no capítulo 5, do versículo 24 até o versículo 34, e também Lucas, no capítulo 8, versículo 42 até o versículo 48. Então, os três primeiros evangelistas, exceto João, então os evangelistas sinóticos, eles recitam então esta passagem. A segunda característica é que este episódio ele ocorre no meio de um outro episódio na vida do Senhor Jesus, de uma outra passagem, também muito conhecida por todos nós como o pedido de Jairo, quando então o chefe da sinagoga, ele procura ali ao Senhor Jesus Cristo, no caso aqui Mateus, ele apresenta isso no versículo de número 18, e esse homem pede que Jesus vá até sua casa, porque a sua filha, ela está enferma. No caso aqui, Mateus diz que ela faleceu. E Jesus, a caminho da casa de Jairo, ele então tem esse encontro com esta mulher. E é interessante que os três evangelistas, eles colocam desta forma essa história no meio do episódio ali na vida de Jairo. Interessante que Lucas, o evangelista Lucas, ele aponta, para o fato da menina ter 12 anos de idade. No caso ali, tanto Lucas quanto aliás, Lucas ali ele informa, que essa menina, a filha de Jairo, teria 12 anos de idade quando estava enferma, e nós sabemos, ela veio então a falecer. E tanto ele, tanto Lucas quanto Mateus, eles informam que a mulher, ela está enferma há 12 anos. Aqui no versículo número 20, e eis que a mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Eu chamo a atenção aqui, então, para o evangelista Mateus, que ele faz essa citação de que há 12 anos ele se apega a esse período de tempo, um longo período de tempo que essa mulher se encontrava enferma. E é aqui, irmãos, que justamente eu quero refletir um pouco com você à luz dessa passagem, tentarmos aqui extrair um ensinamento para as nossas vidas que venha a nos fortalecer. Geralmente, irmãos, quando se lê esta passagem ou quando ela é citada, se fala muito sobre o aspecto do sofrimento físico desta mulher, que ela estava ali com uma hemorragia, ao que tudo indica, um tipo de menstruação que ela não se findava, e isso já há 12 anos. E é verdade, sim,
que ela sofria muito. Em outras passagens paralelas a essas, nos outros evangelistas, quando eles contam essa história, alguns falam mais ali do seu sofrimento mesmo, né? Que há 12 anos ela estava enferma, ela gastou tudo aquilo que ela tinha procurando a solução. Então, certamente era uma mulher que agora passava por algum tipo de dificuldade financeira. Ela buscou muito, né, a cura, né, por meios medicinais, e ela não encontrou. Geralmente se fala muito sobre esse aspecto do sofrimento físico, e é verdade, ela de fato sofreu muito. Mas eu quero apontar aqui, irmãos, para um outro sofrimento, um outro aspecto de sofrimento, e que eu creio que Mateus aqui, né, esse evangelista específico, porque cada um dos evangelistas, ele escreveu para um público específico. No caso aqui, Mateus estava escrevendo para os judeus, né, para estes que seguiam ali a lei, não é? Esses homens que o Antigo Testamento fala, né, acerca deles, é deste povo, né? Então, eu quero apontar aqui para um sofrimento que eu creio que Mateus ele desejava também invocar aqui. O sofrimento dessa mulher não era sério, né, apenas no aspecto físico, mas também porque deixava permanentemente impura quanto às questões cerimoniais. Então, ela tinha o sofrimento físico, isso é real e era terrível, mas o que era extremamente pior, irmãos, é que esta enfermidade dela deixava ela permanentemente impura quanto principalmente às questões cerimoniais. Lá em Levítico, e o judeu, né, que era o público de Mateus, ele sabia muito bem disto, lá em Levítico capítulo 15, versículo 25 até o versículo 27, diz que quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, né, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura como nos dias da sua menstruação. Já na menstruação, a mulher ela era impura, ela não poderia ali conviver socialmente com ninguém. E ainda mais, se essa menstruação cessasse, mas permanecesse aí no sangramento, então aqui o direcionamento da lei lá em Levítico é que essa mulher deveria ser tida como impura também. Então toda cama, diz aí no texto, ó, toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza de sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Então isso significa que esta mulher, ela era evitada por todos, né? Imagine então que esta mulher, um dia ela acorda, né? Ela sente ali, digamos, a sua menstruação. Passam-se os dias da sua menstruação, o sangramento continua e não tem fim, e isso durante 12 anos. Então isso significa que essa mulher, especificamente, ela era evitada por todo, inclusive sua própria família, né? A sua própria família não poderia conviver com ela e principalmente para ela, como uma judia, excluída tanto da sinagoga quanto do templo. Mas não foi por um período de tempo, foi por 12 anos, um período de tempo curto, né? Foram por 12 anos desta forma. São 12 anos sem poder ir ao culto do Senhor. Quando Mateus ele conta essa história, ele sabia que o judeu que estava recebendo, né, esta cartinha dele, ele entenderia isso. São 12 anos distante ali da presença do Senhor, do culto do Senhor. O texto diz, então, que ela, quando encontra com Jesus Cristo, ela toca na orla da veste de Jesus, né? Porque aqui o texto diz, ainda no versículo de número 20, que ela veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo, né? Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada, né? Então o texto diz que ela tocou na orla da veste de Jesus. Geralmente, irmãos, nós somos conduzidos a pensar que ela tocou na orla ali das vestes de Cristo, porque ela tocou
onde deu para tocar, né? Geralmente nós entendemos a história desta forma. Havia uma multidão ao redor de Cristo, ele se encaminhava para a casa de Jairo, aquela mulher se espremeu ali pela multidão e ela meio que no esforço, ela vai, estica a mão e toca na orla do vestido de Jesus. Ela tocou onde deu para tocar. Geralmente nós somos conduzidos a isso. Entretanto, irmãos, nós devemos pensar aqui que se não foi de caso pensado da parte dela, há de se considerar pelo menos uma alegoria presente aqui. E com alegorias, obviamente, nós devemos ter cuidado. Mas eu julgo que esta alegoria que me passa pela mente, ela não causa nenhum transtorno ao texto. Eu não estou querendo dizer que o texto diz isso, mas eu quero fazer uma aplicação afirmando que o texto me permite esta aplicação. Então, há de se considerar, irmãos, o ensinamento e a alegoria presente aqui. Primeiro, irmãos, aquela mulher, ela era muito conhecida ali naquela região. Todos sabiam do que aconteceu no corpo daquela mulher. Certamente ela foi uma mulher de posses, que ficaram enfermos. São 12 anos. Em 12 anos, irmãos, uma má notícia, ela tem tempo suficiente para correr toda aquela região, irmãos. E aqui eu estou sendo irônico, porque mais notícias não precisam de 12 anos. Mas aqui são 12 anos. Então, certamente, quando aquela mulher se aproxima daquela multidão, todos sabiam quem era aquela mulher. E todos sabiam que aquela mulher, primeiro, ela não poderia estar ali. E segundo, todos sabiam que não poderiam tocar naquela mulher ou se permitir serem tocados por ela. Então, eu creio, e é mais lógico pensar, que quando aquela mulher se aproxima daquela multidão, o que foi que aconteceu, irmãos? Quando nós estamos assim reunidos em um grupo e digamos que que chegue algo no nosso meio que comece a inalar, a soltar um mau cheiro. O que vai acontecer com essa multidão? Ela se dispersa e aquela mulher que era tida como impura e todo mundo que fosse tocado ou tocasse nela se tornaria impura. Quando vê aquela mulher, o que acontece, irmãos? Eu acredito que aquela multidão, abre um espaço e aquela mulher, ela escolheu tocar na orla das vestes de Jesus. Talvez porque ela não ousasse tocar em outra parte do corpo de Cristo, para que na cabecinha dela não o tornasse impuro. Pode ser isto, ok, irmãos? Entretanto, mais uma vez aqui eu repito, há de se considerar um ensinamento, uma alegoria, uma aplicação presente aqui no texto. A orla da veste, irmãos, ali de um judeu, no caso aqui de Cristo, provavelmente aqui é uma referência a uma das borlas, ou seja, a uma das franjas, que havia ali nos vestidos dos homens, Uma das borlas, das franjas, que eram costuradas ali na barra da roupa com um objetivo específico para lembrar a quem usava que deveria ali obedecer os mandamentos de Deus. A própria palavra de Deus vai nos explicar isso melhor do que eu. Lá em Números capítulo 15, versículo 38 até o versículo 40, a palavra do Senhor diz: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas ali nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas, elas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Deuteronômio 22, 12 ainda diz: coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Ou seja, aquela mulher, ela toca exatamente no lugar que lembrava e apontava para a importância de guardar, de cumprir, de seguir os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Coisa que ela estava impedida de fazê-lo por causa de sua impureza. Então,
A mesma palavra que tanto exalta e direciona o estar com Deus e na presença de Deus. E justamente há 12 anos que ela não podia estar na presença de Deus. Lembrando que para o judeu, e até aquele período, a presença de Deus era no templo, era na sinagoga. E ela não podia ir porque estava impura. E ela toca exatamente no lugar, irmãos, que lembrava isto, que lembrava de cumprir os mandamentos do Senhor. Ela, há 12 anos, estava impedida disto. Como eu disse, né, um dia, há 12 anos atrás, ela acordou, né, e ali viu menstruação, passou o período da sua menstruação, continuou um sangramento, ela permaneceu afastada, se resguardando. Esse sangramento não cessou, irmãos. Passaram-se 12 anos, ela buscou a cura de todas as formas, gastou tudo o que tinha, não encontrou. E quando ela enxerga a esperança em Cristo, o que ela faz? Ela vai até Jesus e toca exatamente na orla das suas vestes, nessas franjas que lembravam o homem de cumprir os mandamentos do Senhor. Naquele dia, então, ela foi curada fisicamente, como nós sabemos, né? E isso, irmãos, é uma bênção tremenda. Louvado seja o nome do Senhor por isto, porque basta um toque na orla do vestido de Cristo para que alguém seja curado. Isso é magnífico. Só Jesus, né? Para sentir isso. Quando ele é tocado por ela, um determinado evangelista diz, né, que ele questiona, né, quem me tocou, e ele declara, porque eu senti que saiu de mim virtude, unicamente porque alguém tocou ali em parte das suas vestimentas. Mas também, naquele dia, esta mulher, ao tocar na orla do vestido de Cristo, ela foi curada espiritualmente. E isso, irmãos, é infinitamente melhor do que a cura física. Vamos pensar assim, irmãos, vamos pensar desta forma. Vamos fazer aqui um exercício imaginativo. Logo depois deste episódio, no sábado seguinte, né, que é o dia, ali era o dia do culto, né, para o judeu ao Senhor, no sábado seguinte, naquela mesma cidade, havia uma mulher muito feliz, né, uma mulher muito realizada. E, e não apenas por estar curada ali da sua enfermidade, não apenas porque o sangramento ele foi estancado, não apenas por isso, mas especialmente esta mulher estava feliz, ela estava realizada por estar limpa, por não estar mais impura, né? E principalmente por poder celebrar isso adentrando a casa do Senhor depois de 12 anos, irmãos, 12 anos. Muitas vezes na nossa vida nós somos impedidos de ir à casa do Senhor por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes, né, quando nós estamos enfermos. E para quem é crente de verdade, isso faz muita falta estar na casa de Deus. E fazia 12 anos que essa mulher não podia entrar. E no sábado seguinte, ela pôde entrar. Ela estava feliz porque estava curada, mas ela estava duplamente feliz porque agora ela estava limpa e desimpedida de cumprir os mandamentos do Senhor. Então, primeiro, irmãos, eu quero dizer para você, eu quero dizer para a igreja do Senhor, as vestes de Jesus nos lembram da nossa impureza, né? Hoje, né, principalmente nós aqui, não é? Nós não usamos aqui, homens, né, vestidos, ou nas nossas roupas não há franjas, não há nada nas nossas vestes que nos lembrem de guardar os mandamentos do Senhor. Mas, olhando para esse texto bíblico, ele me leva a também lembrar, conhecendo esse cenário histórico, né? Conhecendo esta interpretação, me leva a lembrar das vestes de Cristo, da orla de Jesus e que me lembram da minha própria impureza, me lembram de guardar os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que as vestes de Jesus podem limpar-nos de nossa impureza também, né? E não apenas isso, essa ideia física de tocar nas vestes de Cristo, mas porque nos lembram dos mandamentos do Senhor, nos lembram da palavra de Deus. Então, por isso, podem nos limpar também de nossas impurezas. Há alguma impureza em ti? Há algum pecado não confessado? Então, esse texto me lembra que as vestes de Cristo
podem curar então a tua impureza, podem curar a minha impureza. Interessante, irmãos, que isso inclusive se tornou algo corriqueiro. Talvez por causa do exemplo desta mulher hemorrágica, talvez, nós não sabemos. Só sei que o próprio Mateus, lá em Mateus 14, versículo 36, vai dizer que quando Cristo chega em um lugar chamado Genezaré, diz que a multidão que ali estava, né, pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, como fizera aquela mulher. E todos os que tocavam nela ficavam curados. E aqui, importantíssimo, esse curados, tanto aqui em Mateus 14, quanto também em Mateus 9, quando diz que ela imediatamente ficou sã, né? Que ela foi curada, que é uma referência também à pureza, né? Ela ficou pura, ela ficou limpa e eles aqui também ficaram limpos. Então, irmãos, toquemos na orla de suas vestes, toquemos na orla das vestes de Cristo Jesus. Não apenas buscando cura física, ele pode curar, sim. Basta que você toque nas vestes de Jesus, basta uma palavra dele, basta uma atenção de Cristo, basta que seja a vontade dele, ele pode te curar de toda e qualquer enfermidade, mas procurando principalmente a limpeza da nossa alma, a purificação da nossa alma. E comemore isso. De que maneira? Se você tocar nas vestes de Jesus, antes você se sentia impuro, e a partir do momento que você toca, você se sente puro, né, limpo novamente. Como é que você comemora isso? De que maneira? Indo à presença do Senhor. Afinal, o Salmo 24, versículo 3 e o versículo 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? E, no caso, o templo, né, estava construído no monte, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, né? Na sua presença? Aí o versículo 4 responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Naquele dia, aquela mulher, ela foi curada de sua enfermidade, mas especialmente ela foi limpa de sua impureza, ela foi purificada e pôde retornar para a presença de Deus, para a sinagoga, para o templo. Que seja assim na sua vida também. Não fique decaído, não fique entregue ao seu pecado. Há quantos anos você está prostrado diante dos seus erros, diante dos seus pecados? Há quantos anos? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Como essa mulher há 12 anos? Não importa. Venha para Jesus. Toque na orla do seu vestido e ele pode te purificar. A orla do vestido de Cristo nos lembram de guardar os mandamentos do Senhor. E ele, os seus mandamentos, a sua palavra, vai te purificar e vai permitir com que você suba ao monte do Senhor e permaneça no seu santo lugar, na presença de Deus. Suas mãos ficarão limpas e você se tornará puro de coração. Que o Senhor, pois, nos abençoe e que seja assim na sua vida. E eu gostaria então de orar por você. Pai, eu quero clamar a Ti em nome de Cristo Jesus, que neste momento a Tua palavra esteja indo de encontro a esta pessoa que está me ouvindo neste momento e que esta pessoa, neste momento, decida-se como esta mulher, a tocar na orla do vestido de Cristo Jesus. E que o Senhor mesmo, em nome dele, do Altíssimo, por meio do teu Espírito Santo e pelo sangue de Jesus, purifique-o de todo o pecado, Senhor, o limpe-o, Senhor, para que ele possa adentrar a tua presença, para que ele possa viver o gozo de estar na tua casa, no santo lugar, que ele possa entrar com as suas mãos limpas, que o seu coração seja purificado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Faz assim, Senhor, salva, converte, justifica, e é no nome de Jesus que eu oro assim. Amém e amém. Que Deus, pois, nos abençoe, que Deus te abençoe e que o Senhor te purifique e te lave de todo o pecado. Ele pode. Venha, toque. Amém. Deus te abençoe, querido.